Fala, meu povo do Capixabices, Vinícius Vasconcelos aqui, começando hoje nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito a nossa cidade de Vitória, cidade que recebe o nosso Carnaval Capixaba. E hoje vamos começar essa sequência de entrevistas aqui com o candidato Luiz Paulo. Primeiro, pode dar sua boa tarde, bom dia para quem for ver em outros horários. Pode ficar à vontade, Luiz Paulo, se apresenta para a galera, para o pessoal. Muita gente já te conhece, mas pode ficar à vontade, esse primeiro momento é seu. Obrigado, Vinícius. Quero te agradecer a oportunidade, de poder falar com esse público tão interessado em cultura e no carnaval. Eu sou muito interessado em cultura e carnaval, mas eu tenho 67 anos, eu sou capixaba de Vitória, nasci na Cidade Alta, no Hospital da Associação dos Servidores Públicos, morei a minha primeira infância no centro de Vitória, estudei no Jardim de Infância Ernestina Pessoa, no Parque Moscoso e no Colégio Americano. Depois minha família se mudou para Vila Velha, para Glória, e eu estudei no Colégio Marista, e foi a segunda parte da minha infância e juventude. Eu fui morar no Rio de Janeiro na adolescência, com 17 anos, e lá no Rio de Janeiro eu fiquei quase 20 anos, e estudei lá na Federal do Rio de Janeiro, fiz concurso para o BNDES, também me meti em política e também aprendi a amar o samba, Eu já tocava violão, gostava de música aqui, mas foi no Rio, de fato, que eu me tornei um sambista, Eu tive um conjunto, a gente tocou na Noite do Rio profissionalmente, mais de 10 anos, o conjunto chamava Samba e Choro Sem Colarinho. Eu também criei um bloco de carnaval que existe até hoje, 41 anos no Carnaval do Rio de Janeiro, que começou o Carnaval de Rua no Rio, que é o Simpatia é Quase Amor, de Ipanema. Tradicionalíssimo o bloco. Super tradicional. Eu fui o primeiro diretor de bateria, também puxador de samba no Simpatia. Esse ano eu levei minha esposa Roberta para o desfile que comemorou os 40 anos do Simpatia, Então eu sou muito ligado. Eu voltei para Vitória em 1992, Então no governo do Albuino fui secretário de planejamento, disputei a eleição para prefeito em 96, fui prefeito 2 mandatos seguidos e fiquei 20 anos fora da prefeitura e agora sou candidato a prefeito de novo, 20 anos depois, porque eu acho que Vitória precisa de uma administração transformadora, centrada nos interesses da cidade, no progresso e na prosperidade das pessoas e da cidade. Vitória é um espetáculo de cidade, E ela está bem, mas ela pode ir muito melhor. Nós temos condição de ser uma cidade de referência nacional e mundial. E é para isso que eu sou candidato de novo. Candidato, vamos fazer um pouquinho de trás para frente. Lá nos seus primeiros mandatos, você foi o responsável pelo retorno do nosso carnaval. É verdade. Conta como que foi esse processo para as escolas voltarem a desfilar na nossa atual casa, e que também na época já era a nossa casa, mas como que foi esse diálogo? Você que é uma figura muito respeitada pela antiga gestão da Liga, os antigos presidentes, te consideram um grande gestor para aquela época, que você conseguiu fazer com que as escolas conversassem entre si e falassem, não, é o momento das escolas voltarem a desfilar. Como é que foi esse diálogo? Olha, primeiro eu preciso saber por que parou o desfile, Ficamos 8 anos sem desfile de escola de samba. Existiam 3 ligas e, teoricamente, existiam 42 escolas nessas 3 ligas. E houve, na verdade, na minha opinião, uma associação malévola entre maus sambistas e maus políticos para capturar dinheiro do governo do estado. E o samba foi desmoralizado. O desfile das escolas foi desmoralizado. Os resultados eram questionados. Não, ninguém achava que devia ter desfile, que o governo devia botar dinheiro, porque o sambão foi construído com dinheiro do governo do estado, nos anos 80, na administração do Hermes Laranja.
E os desfiles sempre foram patrocinados com verba pública, né? E esse modelo se esgotou. E durante 8 anos, nem o governo do estado, nem as prefeituras patrocinaram as escolas de samba e ficou sem carnaval. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha na Grande Vitória instrumentistas para fazer uma bateria, que dirá fazer em 42, né? Então foi uma promessa de campanha minha voltar com desfile. E foi muito complicado. Nós não voltamos direto para o Sambão do Povo. Nós voltamos primeiro para Jerônimo Monteiro, com apenas 6 escolas. 6 escolas. E até porque o sambão nesses 8 anos ficou, dizer, abandonado. Não, né? mas não adiantava voltar para lá porque não ia ter público e não ia ter escola para desfilar. Então, em 97, nós trabalhamos para que em 98 o desfile voltasse para Jerônimo Monteiro, sem carro alegórico e com uma estrutura muito menor, sem cobrança de ingresso, sem competição entre as escolas. E a prefeitura dava um cachê de R$20 mil para as escolas de Vitória. As de Vila Velha, da Serra e de Cariacica teriam que descolar seus cachês com as respectivas prefeituras. Né? A prefeitura de Vitória bancava a gravação do CD e ela fazia também oficinas. Nós trouxemos muitos professores, principalmente do Rio de Janeiro. A Cláudia Cabral era minha secretária de Cultura, né? Filha do Sérgio Cabral, recentemente falecido. Uma figura importantíssima para o carnaval. Importantíssima para o carnaval, para a cultura brasileira. Didu Nogueira, sobrinho do João Nogueira, veio ajudar a organizar o primeiro desfile, né? Ele foi diretor da Rio Carnaval e foi complicado. A primeira coisa que nós fizemos foi dizer, olha, não tem 42 escolas. Não existe isso. Isso é de papel. Não tem 3 ligas. Sim. A prefeitura vai lidar diretamente com as escolas. Nós vamos fazer desse jeito. Quem quiser vir, vem. Então, por exemplo, em Vila Velha a prefeitura não deu nada e nem a MUG nem a São Torquato desfilaram. Mas a de Cariacica deu, a da Serra deu e nós fizemos o primeiro desfile. Fizemos o segundo desfile dentro do mesmo modelo. Fizemos o terceiro desfile dentro do mesmo modelo. Sem competição. Sem competição, sem carro alegórico, com R$20 mil de cachê, que era pago, né, um pouco antecipadamente, e a gente fazia essas oficinas, oficina de percussão, oficina de desenho, de fantasia, oficina de todo tipo, para as pessoas poderem retomar nas comunidades a cultura do carnaval, que estava adormecida, né? Sim. E eu sempre disse que o desfile era o desfecho. Né? As escolas precisam de ser tratadas como pontos de cultura permanentes da comunidade. O desfile é um espetáculo que, bom, hoje então mais ainda é autossuficiente, rentável. Né? Então são duas coisas diferentes. O desfile e as escolas ao longo do ano, né? A sua vida cultural e a sua relação com as comunidades. Então foi a partir disso, aí eu fui reeleito em 2000, na minha reeleição foi uma promessa de campanha que nós voltaríamos com o sambão, voltaríamos com o sambão em 2001, né? E nós fizemos uma grande reforma no sambão, a gente demoliu a arquibancada do meio, porque o sambão não tinha recuo de bateria, era muito ruim, não tinha espaço para montar camarote e tal. E a liga foi recriada, uma liga. E a primeira presidente foi a Bernadette Ladislau, que era presidente da Jucutuquara, e uma liderança nessa retomada do carnaval. E aí nós passamos a responsabilidade para a liga, para a nova liga que foi recriada em 2001. Né? De lá para cá, bom, você deve ter bastante conhecimento, as escolas vieram novas escolas, o espetáculo ficou cada vez mais rentável, cada vez mais... Hoje é uma âncora importantíssima do turismo do Espírito Santo e da Grande Vitória. Eu tenho muito orgulho de ter dado a minha contribuição nessa retomada, né? E, bom, mais recentemente
eu não desfilava antes, né? Agora a minha mulher é Piedade, eu sou Jucutuquara, mas a gente desfila na Piedade, na Jucutuquara também. Mas eu amo todas as escolas e torço muito pela cultura do carnaval e por todas as escolas. A MUG também eu tenho uma relação. Depois de 2001, a MUG voltou, né? Depois a São Torquato voltou também, Vila Velha não tinha, a MUG se tornou uma das mais importantes, né? Robertinho é meu amigo de infância. Eu morei na Glória um certo tempo e a gente jogava bola lá no campinho, na casa dos meus pais. E tenho muito orgulho de todas as escolas, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas são muito fortes na comunidade, todas trazem uma cultura permanente e é isso que a escola entrega, né? Ela entrega a cultura do povo, né? Isso é que faz a escola ser tão importante para a vida da cidade. O desfile é um espetáculo à parte, é uma outra coisa, mas a escola vive para o desfile, mas não só para o desfile, né? Ela é uma referência cultural no ano inteiro dentro das comunidades. Agora, 20 anos depois, a gente tem um crescimento do nosso carnaval considerável. É verdade. Acho que a gente volta a entrar no cenário cultural e turístico do nosso país, né? É verdade. O fato de sermos uma semana antes também colabora muito com isso. É verdade. Mas o crescimento, tanto de alegoria quanto de fantasia, mas o espetáculo como um todo faz com que a gente entre nessa rota, sim, para que as pessoas venham assistir o nosso desfile. Mas assistir e participar. Assistir e participar, lógico, desfilar, tocar, ser passista. Mas até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, as escolas passavam por um problema financeiro que assolava todas. Pouco tempo atrás não. Algumas hoje ainda... Ainda hoje. Tirando a MUG e mais umas 2 ou 3, né? A Boa Vista, de Cariacica e mais algumas outras. Poucas, todas, existe um problema de financiamento, acho que é um erro do modelo que precisa ser corrigido. E como candidato, o que o Luiz Paulo enxerga que o modelo precisa ser mudado? Como mudar esse modelo? Como fazer para que as escolas sejam autossuficientes, seus ensaios rentáveis, o que fazer? A primeira coisa nós precisamos separar o desfile da vida das escolas. O desfile, ele é rentável. Ele é um espetáculo rentável. Eu fui presidente do Bandes, e em 2015 eu até ofereci à Liga, na época Rogério Polenta era o presidente, e eu botei os técnicos do Bandes para estudar. O Bandes queria financiar o desfile com recurso do BNDES. A gente adiantaria e receberia como garantia o borderô da venda de ingressos, dos camarotes, o merchandising. Então, eu calculei naquela época que o desfile de escola de samba tinha de recebíveis perto de 15 milhões de reais. Hoje tem que ser atualizado, eu acho que é mais do que isso. Então, a gente propunha adiantar 50% para fazer o desfile, seria rentável, o lucro que desse seria dividido pelas escolas, né? Como um show, né? Você traz o Paul McCartney aqui, você traz quem você quiser. É assim que funciona, né? E os bancos financiam esse fluxo de caixa, né? Então, o desfile, ele é rentável, ele deveria ser, o lucro dele deveria ser voltado para as escolas. Mas isso é uma coisa. As escolas precisam de um financiamento ao longo do ano, um financiamento a fundo perdido para as atividades constantes das escolas, não para fazer o desfile, para elas viverem. Aí eu acho que entra os recursos das leis de incentivo da cultura, leis que devem financiar as atividades permanentes das escolas. E eu acho que o desfile deveria ser entregue a uma produção profissional, né? E com apuração do lucro e esse lucro sendo dividido para as escolas, né? Eu acho que não faz nenhum sentido, não tem cabimento as escolas serem protagonistas de um espetáculo altamente rentável e ainda estarem com o pires na mão.
A atual gestão do nosso prefeito garantiu que teremos Cidade do Samba muito em breve, né? Na reunião que nós estivemos lá, o projeto foi apresentado, já existe o processo de licitação, vai começar ainda esse ano, para após os desfiles de 2025, os prédios serem erguidos e a nossa tão sonhada Cidade do Samba, que eu acho que é uma necessidade urgente para que o nosso carnaval continue crescendo, saia finalmente do papel. Caso eleito, muda algo nesse pensamento de Cidade do Samba? O que o Luiz Paulo pretende? Eu acho uma boa ideia fazer a Cidade do Samba ali, tem espaço, né? Tem muita dificuldade de montar os carros alegóricos longe, para rebocar para lá. Eu acho que aquele espaço do Sambão, ele foi seguidamente reformado, adaptado, mas ele não é o ideal, né? Ele não é o ideal. Se a gente tivesse nos anos 80, eu faria uma coisa bastante diferente. Nós temos problemas tanto na concentração quanto vários na problemas. É estreito. Sim. Você vê, eu tive que derrubar uma das arquibancadas para fazer recuo de bateria, para fazer, né? Então, isso precisa de ser repensado, mas eu, sem dúvida nenhuma, tenho um compromisso com fazer a Cidade do Samba. Algumas escolas de Vitória passam pelos problemas de não possuir casa própria, vamos dizer assim. A Chegou que Faltava é uma escola que não tem a sua quadra, ela ensaia nas quadras poliesportivas do bairro. A Imperatriz do Forte agora tem um espaço dela, que também vai ser um centro cultural. O que fazer para que a gente consiga, por exemplo, que a Piedade ela tenha a casa dela, o espaço dela, que também passa pelo que o senhor falou, sobre manter o ano todo uma escola de samba funcionando e que o desfile é apenas o resultado desse trabalho todo. Eu acho fundamental que as escolas que de fato têm raízes na cidade, nas comunidades, tenham o seu espaço, né? Eu ajudei que a Pega no Samba lá na Gurijica tivesse o seu espaço, ajudei a conquistar aquele espaço para Pega no Samba, né? E fiquei feliz quando eu vi a reforma do Anchieta, que a Jucutuquara... Você estava lá na estreia, sim. Novamente, eu estive lá na posse do grandão, né? Gigante. Do gigante, na presidência da Jucutuquara. Então, a gente tem as escolas que têm espaços tradicionais, como a Novo Império, né? E as que precisam ter. Eu, se chegar na prefeitura, eu vou me empenhar para que todas as escolas de Vitória, as que são, de fato, enraizadas na comunidade, né, tenham o seu espaço. Eu acho isso muito importante. Essa, inclusive, foi uma política que foi feita nas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Eles fizeram a Cidade do Samba, mas as escolas todas têm seu espaço, a sua quadra, com atividades ao longo do ano, onde elas também arrecadam e também proporcionam um atrativo para os moradores e também para os turistas. Sim. Fomentar a cultura das escolas de samba ainda mais nas comunidades. O que pode ser feito para que... eu falo que como um apaixonado, como um carnaval, falando também com uma pessoa que eu sei que é apaixonada pelo carnaval. Mas o que fazer para que as pessoas mais jovens do que nós também criem essa paixão? O que precisa ser feito pelas escolas, lógico, mas também pelo poder público? O poder público tem que apoiar, porque a escola de samba é uma iniciativa popular, ela pertence à comunidade. Ele não tem que se meter, ele tem que apoiar financeiramente, através das leis de incentivo, ao financiamento das atividades regulares e constantes das escolas dentro da comunidade. Aí, o calendário das atividades para atrair os jovens, para treinar, isso é problema de cada uma das escolas, né? Cabe às escolas, né, fazer esse trabalho. Elas devem fazer um plano de trabalho que vai ter um custo, isso deve ser apresentado aos gestores das leis de incentivo cultural e as escolas todas devem ser financiadas com recursos a fundo perdido para essas atividades ao longo do ano, né? Se eu fosse presidente de escola de samba ou diretor, eu tenho um monte de ideia do que fazer para trazer os jovens, os idosos, para fazer atividade, espetáculo ao longo do ano, mas isso cabe aos líderes das escolas, nas comunidades. O que o senhor pensa sobre o desfile das campeãs? Eu acho legal. A dificuldade que a Liga tem tido
de cumprir essa promessa, que já foi feita, e essa promessa pela Liga, de fazer o desfile, eu também compreendo, porque você termina o desfile no dia principal, desmobiliza os carros principalmente, a estrutura dos carros, trazer os carros de volta, reestruturar a escola para desfilar de novo, ter um custo adicional, isso não é previsto, né? E se tornou inviável. Para ter desfile das campeãs, isso precisa ser estudado e planejado melhor. Claramente, a Liga e as escolas hoje não têm capacidade de fazer isso. Eu sou a favor. Voltando a falar da nossa cidade do samba, algumas pessoas se preocupam sobre como vai ser a gestão daquele espaço. Algumas afirmam que as escolas hoje não estão preparadas para assumir um espaço tão grande e ser sob responsabilidade delas a gestão daquele lugar. Outras pessoas são a favor de que, sim, a chave seja entregue para a Liga e que o dinheiro que as escolas recebem durante o ano inteiro seja também investido ali, seja para pagar uma luz, uma energia, uma água, mas aquele espaço tem que ser 100% das escolas de samba. O que o Luiz Paulo pensa, a gestão daquilo ali? Liga, poder público, quem vai gerir aquele espaço? Eu acho que todas essas atividades precisam ser geridas profissionalmente. Profissionalmente, né? O desfile, a gestão da cidade do samba, né? Antes do poder público construir qualquer coisa, eles devem pensar como aquilo vai ser gerido. Você vê que fizeram uma reforma bacana no mercado da capixaba e ele está fechado lá. Dizem que vai abrir aí agora, que vai ter uma licitação. Quando eu fui prefeito da primeira vez, a FAFI era administrada por uma OCIP, uma organização social. E ali funcionava uma escola de teatro e dança. Era uma escola regular de teatro e dança, que formava 500 pessoas por ano, num curso de 2 anos, curso profissional de teatro e dança. E era uma OCIP, né? Uma organização social. Então ela cobrava ingresso nos espetáculos, ela cobrava as aulas, os cursos, eles tinham uma taxa, aquilo era cobrado. Se fosse administração direta da prefeitura, isso era impossível de fazer. A OCIP funcionou maravilhosamente bem. Outro dia eu estava na Rua 7 e encontrei um rapaz que foi da primeira turma de teatro e dança da FAFI, né? Então, isso teatro, dança e música é o tripé da atividade cultural e artística, né? A gente precisa dar essa opção profissionalizante, inclusive no segundo grau, né? O cara faz o segundo grau normal e faz teatro, faz dança, faz música numa escola profissionalizante, porque a indústria cultural, a economia da cultura, a economia criativa, ela é muito mais promissora do que a indústria tradicional de chaminé, né? Ainda mais no centro, no núcleo urbano, como a Grande Vitória, com quase 2 milhões de habitantes. Eu acho que foi um retrocesso acabar com o OCIP da FAFI. Foi acabado no governo do PT, logo depois do meu. Acabaram com o OCIP. Privatizou, não sei o que, essa discussão ideológica besta, que não proporcionou a continuidade das atividades da FAFI, né? Então eu acho que no caso do samba, essa possibilidade deve ser colocada na mesa. Organização social, a própria Liga, certamente não é administração estatal da prefeitura, não é. Então, nós precisamos compreender que uma organização social é capaz de gerir atividades com interesse público da mesma maneira e muito melhores, né? Acho que bem melhores até, do que se for administração direta do poder público, né? E agora, daqui a pouco, o Cais das Artes vai ficar pronto, nós vamos ter que ver como que isso vai funcionar, vai ter que ser criada uma entidade, uma organização e tal, certamente com participação do setor privado. Agora, mais o lado torcedor do que o lado candidato Luiz Paulo. Como que o senhor enxerga o Carnaval de Vitória hoje? Temos para onde crescer mais? Temos que voltar alguns passos para a gente se reconstruir ainda mais? Como que o torcedor Luiz Paulo enxerga o Carnaval? Eu acho que o Carnaval de Vitória está indo muito bem. Eu acho que está indo muito bem.
Eu acho que a gente faz um espetáculo com padrão de qualidade das escolas do Rio. Eu acho que a gente ainda está perdendo um pouco nos sambas enredo. Acho que a gente estão trazendo compositores de fora, que é legal, melhora aqui a qualidade, mas eu sinto necessidade de investir mais em oficinas, em experiências da parte musical. As baterias são excelentes, as fantasias, os carros alegóricos, o espetáculo em si, principalmente a animação, né? As comunidades dá vontade de chorar, né? Ver a MUG, ver a Piedade, ver a Bela Vista, né? Desfilar, ver a Novo Império, são escolas super enraizadas no amor mesmo da comunidade, né? Eu acho que pode crescer muito. Eu já teve uma época que eu sonhava em trazer escolas de samba. Por exemplo, Colatina tem escola de samba. Sim, sim. Guarapari. Né? Em Guarapari tem escola de samba. Por que não trazer? Por que não fazer um desfile também trazendo escolas de samba do interior? Esse eu acho um projeto. Eu sonhei com isso há mais de 20 anos atrás. Não sei se a gente vai ter perna para tentar concretizar, mas eu acho que tem espaço para crescer, sem dúvida nenhuma. Para a gente finalizar, pode deixar seu recado para todas essas comunidades que são das escolas de samba de Vitória. Esses últimos minutos são seus, pode ficar à vontade. Olha, eu só tenho para dizer para vocês uma coisa, que eu sou o único candidato sambista, de verdade, né? Compositor, militante do samba. O samba faz parte da minha vida, né? Eu tenho disco gravado, tenho música. Aliás, se você quiser entrar no YouTube, pode ver minha última música, Meu Canário Cantador, que eu gravei no ano passado, está no Spotify também, né? E eu acredito muito na força da economia criativa, né? E eu acho que nós temos que olhar para as nossas comunidades, né, para as nossas periferias, para os bairros em que muitas vezes as pessoas olham para lá com discriminação, com medo. Nós temos que ver a enorme potencialidade, inclusive econômica, que a gente tem aí. Talentos extraordinários. Eu tive outro dia no bairro da Penha, fazendo campanha, e não conhecia o Dudu, o MC Dudu, que mora em São Paulo, é uma estrela, um dos expoentes do rap brasileiro, nascido no bairro da Penha, né? E eu, sem querer, passei pela ruazinha que ele mora lá, ele estava na varanda, ele desceu para falar comigo, fizemos uma foto, eu postei no Instagram, mas eu saí dali emocionado para ver a riqueza que as nossas comunidades têm, a riqueza cultural. Não é só no samba, em todas as artes, né? Em todas as artes. E o poder público precisa, sim, ser um agente, né, de promoção desses valores, desses ativos que estão escondidos e que podem virar renda, podem virar prosperidade para as pessoas, para as famílias, para os bairros e para a cidade, né? Então, a gente tem o exemplo hoje de Medellín, na Colômbia, que já foi a capital mundial do crime, né? E hoje as favelas de Medellín têm plano inclinado, né? Tem restaurantes, tem casas de espetáculo, as paredes e os muros são decorados com grafites, pintados pelas pessoas. Vem gente do mundo inteiro visitar as comunidades de Medellín, que já foi um lugar super violento, só famoso pelo tráfico de drogas e, enfim, triste. E a economia criativa e a força do povo ajudaram a transformar aquela cidade. É um exemplo que eu acho, né? E eu acho que Vitória tem tudo. Nós temos as nossas comunidades, né, exemplos de sucesso e de pessoas que conseguiram pular o muro da discriminação, da desigualdade e alcançar o sucesso, né? A gente tem exemplos aí, eu podia ficar bastante tempo lembrando disso, mas tem no mundo do esporte também,
Nós tínhamos, na minha época, uma escolinha de vela chamada Projeto Grael, que formava 500 velejadores por ano. Teve velejadores que se tornaram profissionais, campeões. A Juliette vem da escola João Bandeira, ali na Gurijica. E hoje ela é doutora em biologia e foi, sei lá, 4 vezes campeã brasileira, disputou campeonatos mundiais, foi juíza na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, pessoas que despontaram para as artes, para o esporte e que mostram que se a gente olhar para esses lugares sem um olhar de preconceito, mas olhando a riqueza que lá existe, que você vai ver transformação econômica e social. Como aconteceu na Ilha das Caeiras, que era um lugar pobre, feio, abandonado, né, de palafitas, e hoje é um polo gastronômico do Espírito Santo, um ponto de visitação obrigatória. O Jesus de Nazaré também, né, era também um lugar também esquecido, hoje com a comunidade promovendo atividades, promovendo shows, festivais, né, com restaurantes e bares. Tem muito para fazer lá ainda, em termos de infraestrutura, em todos os bairros. Porque depois que eu saí, o Projeto Terra parou, que justamente é um projeto de promoção do desenvolvimento sustentável, né, de forma integrada nas comunidades de baixa renda da cidade. Meu principal compromisso é retomar o Projeto Terra e essa abordagem integrada nas comunidades para que a prosperidade não seja só um sonho, né? Nós temos que sonhar com a prosperidade, temos que acreditar para poder realizar. Candidato, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Obrigado a você. Sucesso você para o seu vice. Obrigado. E conte com o Capixabices nessa caminhada. Nós vamos conversar com todos os candidatos a prefeito. Maravilha. E todos os candidatos a vereador que têm como bandeira a cultura e principalmente as escolas de samba terão matérias escritas, né, no nosso site. Mas o Capixabices está aqui. Temos apenas 2 anos de vida de imprensa aqui no Carnaval, mas a gente tem consciência de que o trabalho é muito bem feito, tanto que muitas pessoas pediram para que a gente acompanhasse os candidatos que são ligados à cultura do Carnaval, e a gente está atendendo esse pedido. Então, muito obrigado, sucesso para você e para a sua equipe. Eu que agradeço, e agradeço demais. Parabéns. Obrigado. Pelo Capixabices. Valeu. Obrigado, gente. Continuem seguindo a gente no Instagram, @capixabices, e nosso site, todo mundo sabe, capixabices.com.br. Até a próxima.